Como seres humanos, todos têm medo de algo. É da natureza humana a reação ao perigo ou ao que é percebido como ruim, e algo que tem intenção de prejudicar. Em muitas vezes, é até algo que o indivíduo é incapaz de se proteger. Pela definição, o medo é uma emoção que todos experimentam como um resultado de ver ou sentir o perigo ou o mal a vir, podendo causar ansiedade em muitas pessoas. As reações diferem de um indivíduo a outro. Algumas vezes, é desejado enfrentar mal iminente ou perigo, mas às vezes tudo o que se deseja fazer é estar longe do perigo. Confira no vídeo, os maiores medos da humanidade. E você, será que tem algum medo seu nesta lista? Voar. Não importa o quanto seguro seja, voar é medo de muitas pessoas. Isto pode ser sobre voar em avião ou helicóptero. No entanto, para algumas pessoas o medo de voar é tão sério e forte que não podem sequer pensar sobre a ideia de voar. As pessoas com tal condição não viajarão pelo ar, apenas o pensamento disto causará às mesmas muita angústia e ansiedade. Esta condição pode, no entanto, ser controlada por meio da terapia e prescrição de medicamentos. As pessoas com tal característica podem também mediar esta condição pela leitura de livros de autoajuda que explicam como lidar com a situação. Há também CDs áudio feitos especialmente que auxiliam na mudança de comportamento de uma pessoa com tal medo de avião. Cães. Todo mundo sabe que o cachorro é o melhor amigo do homem. Mas, há algumas pessoas que sofrem do medo de cachorros. Esta anormalidade é conhecida como sinofobia. A fobia contra cães tem sido associada às experiências traumáticas do passado com cães, tais como um ataque de cão pela infância. Aranhas. Aracnofobia é, pela definição, o medo de aranhas. E pode ser irracional em muitos casos. Seja qual for o caso, aracnofobia é prevalente em milhões de pessoas ao redor do mundo. O medo é bastante verdadeiro porque em alguns casos, há espécies de aranha que são perigosas, e é onde a fobia deriva. Ratos e camundongos. Outra fobia interessante, é o medo repulsivo de camundongos ou ratos, também conhecido como musofobia. Normalmente esta fobia é desencadeada por experiências passadas com camundongos e ratos, embora a maioria dos casos seja medo irracional que é associado pela natureza dos animais. Algumas pessoas detestam estes animais pelas pragas que são. A musofobia é interessante em algumas pessoas, pois ela pode ser acionada até pela menção de um rato ou camundongo. Os gatilhos extremos desta fobia incluem a mera visão, seja fisicamente ou na televisão. Morte. O medo da morte é conhecido como tanatofobia. Ela pode ser amenizada com a distração, evitando de pensar nisso, assistir telejornais e outros. Infelizmente, é algo que não tem como fugir. A morte é a única certeza que temos na vida. Sangue. Como todos os medos, essa é uma condição anormal ou comportamento em um indivíduo que reagirá ao ver sangue. As pessoas que sofrem do medo de sangue são afetadas pelo simples fato de ver qualquer líquido semelhante ou que sugere que seja sangue, independentemente de quem seja. Isso é mais comum no mundo do que se imagina. Em suma, pode ser o sangue da própria pessoa, ou de outros. Em outros casos, esta fobia pode até ser desencadeada por sangue mostrado em um filme ou uma instância, ou por imaginar sangue. Altura. Este é outro medo muito comum. E vem muito natural para muitas pessoas, no momento em que são levadas por um elevador ou quando olham para baixo de um lugar muito alto. O aspecto interessante do medo de altura é que não há altura definida para este medo. Para alguns, mesmo apenas alguns degraus de uma escada irá acionar a fobia. É um medo compreensível, geralmente a pessoa está preocupada com sua segurança do alto. Escuridão, conhecida como nictofobia, o medo excessivo da escuridão é algo que é encontrado em muitas pessoas. Os graus diferem, mas pode ser geralmente aceitado que muitas pessoas têm medo do escuro. Em casos raros, a fobia pode não necessariamente ter algo a ver com o escuro em torno de alguém, mas apenas pela imaginação da escuridão. É uma espécie de gatilhos que alguns sentem do perigo neles. Trovoadas. Esse medo é muito comum em humanos e animais, chamado de astrofobia é o medo fóbico de raios e de trovões que, segundo pesquisas recentes da Organização Mundial de Saúde, OMS, afeta, aproximadamente, 5% da população mundial. O medo de trovão decorre da infância e segue a pessoa até a idade adulta. Cobras. Este pode ser indiscutivelmente o medo mais comum.
As cobras são criaturas muito perigosas e aparecem em fábulas e outras histórias. A natureza de uma cobra a torna até mais assustadora do que ela realmente é, mas é normal ter medo de cobras. A cobra pode deixar efeitos devastadores e traumáticos no indivíduo com apenas um ataque. E algumas mordidas de cobra são fatais, enquanto outras podem ser tratadas.